Bom, vamos lá. 15 de dezembro de 2022, 8 horas e 14 minutos aqui na Sibéria, Rússia. No Brasil ainda é 14 de dezembro, 10 horas e 14 minutos da noite. Vamos à análise aqui, tá? A minha última análise que eu postei no meu canal foi no dia 8, falando do Bitcoin, Dow Jones, Petro, ouro, petróleo, enfim. Depois eu não botei mais nenhum vídeo no canal, só fui orientando as pessoas que me seguem, né? Então vamos falar aqui do Bitcoin. O Bitcoin ele estava muito fraco e eu no meu vídeo do dia 8, eu mostro aqui quando ele estava por volta de 17 mil, aí caía um pouquinho, subia um pouquinho além do 17 mil, enfim, ele estava muito fraco. Esse é o meu setup que está funcionando já há muito tempo. Tá? Tem meu número-chave de 17 mil, aí tem uns números para baixo, 16.500, 16 e depois objetivo em 15. E para cima, 18, 19, objetivo 19.500. E eu já comentava nesse vídeo aqui, tá? Que foi o meu último comentário, mas anteriormente já havia comentado isso, que o Bitcoin estava muito fraco. Tá? Ele não, mal conseguia passar 17 mil. Isso, veja, isso foi no dia 8. Nós estamos no dia 15 de dezembro. Né? Ou seja, aí no Brasil 14. E o Bitcoin, ele subiu ontem e anteontem de 17 mil, que chegou a bater, vamos lá, chegou a bater 18.387. Tá? E o que eu comentei? Ele chegou a dar até mais um pouquinho do que isso, se eu não me engano, anteontem. Né? Mas bota aí, 18.837. O que eu comentei no meu vídeo do dia 8 era que ele precisaria necessariamente, para cumprir apenas o setup, chegar a 19 mil dólares. Tá? Isso seria para cima. Ele teria que vir aqui em 19 mil dólares. Nem 18 mil servia. 19 mil era um repique para cima. Ele precisava chegar no mínimo a isso aí. Então ele continua fraco. O Bitcoin continua realmente fraco. A pessoa diz assim, puxa, mas estava 17 mil, menos de 17, até um pouquinho. Subiu até 18 mil e pouco. Subiu bastante. Não, ele não subiu nada. O Bitcoin está vindo desde quase 70 mil dólares. Esse ano mesmo, está vindo de em torno de 50 mil dólares. Tá? Ele está fraco. Esse ano que eu falo aí é abril, mais ou menos. Abril, maio. 50 mil dólares. Então está muito fraco. Né? E eu continuo achando. Né? Tem muita notícia ruim. Muita, mas muita notícia ruim. E normalmente quando eles soltam notícia ruim, bastante, o Bitcoin sobe. Aí os compradores que estavam com medo de comprar olham o Bitcoin subir. E aí normalmente o que acontece é que depois eles batem feio e enfiam até o talo. Não sei se vai acontecer isso, é como eu falo sempre no meu vídeo, em todos os vídeos. Eu não tenho como prever o futuro, eu tenho como fazer um setup. Tá? O setup está aqui. Está funcionando há muito tempo esse setup. Tá? Então, vamos lá. Ele não conseguiu chegar a 19 mil dólares. Tá? Que ele teria que chegar no mínimo esse número de 19 mil. Né? Ele não conseguiu chegar. Se ele tiver que perder mesmo força e tiverem que enfiar, ele vai ter que vir buscar o 15 mil. Tá distante? Tá, olha, no momento tá aí, ó, 17.810, 811. Tá bem distante de 15 mil dólares. A Bitcoin é como eu sempre falo no vídeo. Isso aí sobe porque eu não sei, cai porque eu também não sei. Enfim, então só posso seguir o setup que eu faço. E dentro do meu setup, se ele não conseguiu atingir os 19 mil dólares e não conseguir chegar sequer lá,
Aí é aquela máxima, tudo que não sobe, cai, né? E como ele fez um movimento forte para cima, se ele tiver que fazer um movimento forte para baixo, a direção dele naturalmente teria que ser em direção a 15 mil, que ainda está devendo. Tá? Então essa é a minha análise para o Bitcoin. Por hora está funcionando o setup, esse setup aqui. Tá? Eu só mudo se passar do objetivo de 19.500, aí entra um novo setup, ou se perder os 15 mil dólares, aí entra outro novo setup. Por hora está funcionando esse aqui. Eu quero reiterar aqui que quando ele estava por volta de 17 mil dólares, até anteriormente ao dia 8 de dezembro, me perguntaram o que eu achava. Ah, compro, não compro? Eu digo, cara, tá fraco. Não tem como prever o futuro, tá? Quem quiser comprar, entra aí e compra. Mas se comprar, vai ter que olhar em direção a 19 mil dólares, tá? No mínimo 18, mas assim, mínimo do mínimo do mínimo, e mesmo assim não conta. O trade mesmo seria até uns 19 mil dólares, mínimo, tá? 18 mil nem conta. Se você quer comprar 17 mil aqui, você compra olhando aqui 19 mil, tá? Então, eu achava que era mais interessante esperar, tá? Esperar. Se subir, subiu. Tá? Vai embora, não tem problema. Se continuar subindo, não tem problema. Aí você entra depois, pagando mais caro, não tem problema, mas com o mercado mais interessante. O volume estava muito baixo, né, esse tempo todo. O volume até aumentou um pouquinho de nada, mas mesmo assim, observa, esse volume não é um volume alto, entendeu? Não é um volume alto, né? Então, enfim, aí é de cada um. Eu continuo achando fraco e acho que não vale o risco. Melhor você esperar ver se passa de 19.500 com volume, com velocidade, do que você ter entrado aqui em 17 mil, né? Enfim, aí vai ser a opinião de cada um. Tá? Então tá aí a análise para o Bitcoin. Agora vamos analisar aqui o Dow Jones. Bom, o Dow Jones ontem chegou a bater 34.700 e poucos. Ele deu um salto de 30 e pouco, 33 mil e 33 mil e quase 34 mil, para numa tacada só subir para 34.700. No que ele bateu lá 34.700, enfiaram até 34 e cento e poucos. E aí ficou trabalhando aí por volta de 34 mil pontos, né? E na minha análise também do Bitcoin, do Dow Jones, tá? Do mesmo dia 8, eu já reiterava que o Dow Jones, ele, a partir de 34 mil, entre 34 mil e 34.500, tá? O cara já entra vendendo, já sai batendo, né? Sem dó, tá? No caso, como anteriormente ele já estava se aproximando de 34 mil, o cara ia esperar em 34.500. Entrou 34.500, ele já pimba. Ou seja, ele vendeu, quem deixou ordem de venda 34.500, vendeu e nem viu, porque passou de passagem. Ele pulou até 34.700 e poucos, para ser mais exato, e no que chegou lá, enfiaram até 34.600 e deu essa paradinha de nada e enfiaram até 34.100 e poucos. Aí ficou trabalhando ali por volta de 34 mil. Ou seja, o cara vendeu, ganhou dinheiro assim muito rápido e nem viu o que aconteceu, né? Isso anteontem. Ontem a máxima já foi 34.395. Ou seja, o cara vendeu de novo. Vendeu em 350 mais ou menos, 300, 350. E aí conseguiu zerar em mais ou menos 750, 800. Ganhou dinheiro novamente, sempre na venda, né? Ou seja, mais uma vez o setup para o Dow Jones, 34 mil a 34.500. Você só sobe o 34.500 quando ele vai se aproximando de 34 mil.
né? Aí para o dia seguinte você já espera ver se ele passa dos 34 mil para você poder vender nos 34.500. Então quem está seguindo esse setup também do Dow Jones também está arrebentando, está ganhando dinheiro também, está dando 100% certo também, tá? Tanto Bitcoin quanto Dow Jones. Então é só seguir o setup, não tem como prever o futuro, né? Você segue o setup, né? Se você acertar o lado certo do setup, ou para cima ou para baixo, seguindo você se dá bem. Bom, vamos agora falar de Petro 4. Bom, Petro 4, minha última análise também do dia 8, tá? De dezembro, eu havia comentado que quem queria entrar em Petro ia esperar chegar a 25, mais ou menos, 25 reais, ou um pouquinho abaixo para poder entrar. Para ser mais exato, 24,75, a partir de 24,75. Bateu no dia 24,76, alguma coisa assim. E esse cara venderia. Quem tivesse entrado a 25 venderia a 25,50 e quem entrasse a 24,75 ou por volta disso venderia a 25,25. Mas ela não foi nem a 50 e nem a 25,20. Nenhum dos dois números bateu. Bateu 25,10, alguma coisa assim. Ou seja, mostrou fraqueza. Como ele não conseguiu subir, chegar sequer a 25,25, quem comprou até 25 tinha que devolver, nem que fosse no mesmo valor, R$ 25. Né? Então foi a orientação que eu dei também para quem estava me seguindo. Né? Porque em vídeo é difícil você ficar falando passo a passo. Né? Cada hora, o que está acontecendo a cada minuto é difícil. Você tem que falar com as pessoas que te seguem. Né? Então, no caso, como a Petro não mostrou força em 25, o próximo número que você teria que olhar seria no 22,50. Tá? Ou seja, desses 25 você teria que olhar nos 22,50 como ela ia chegar. Né? Se chegasse lá, volto a dizer, não tenho como prever o futuro. Tá? Esse seria um outro número de entrada, nos 22,50. E na perda de 22,50, aí você tinha 20,50. Muito bem, vou encurtar o palavreado. O que aconteceu? Quem comprou a 22,50, ela chegou a dar um repiquezinho e também não mostrou força. E foi buscar o quê? Os 20,50, bateu 20,77. Ou seja, se o cara pagou um pouquinho mais caro, tá? 20,75 mais ou menos, que seria o meio, né? Entre 20,50 e 21, 20,75. A partir de 20,75, o meio é sempre bom também você entrar nos meios, né? E aí, qual seria o repique natural dele? O repique natural dele seria até o 21,50, né? Esse seria o repique natural dele. E ele foi no 21,50, porque isso aqui ele perdeu esse número, tá? 22,60. Isso aqui ele estava vindo desse valor máximo aqui, tá? Então, o que aconteceu? O cara fez o trade. Nessa aqui ele conseguiu fazer o trade, no 21,50. E agora, o que vai acontecer? Bom, quem ficou comprado, aí existem duas possibilidades. Tá? Quem pegou aqui em 20,75 e não quis se desfazer no 21,50 para esperar uma abertura hoje melhor, né? Uma abertura no dia 15 de dezembro, para ver se abre para cima e dá um repique em direção justamente aqui dos 22,50 pelo menos, ele tem como segurar. É uma boa estratégia? É uma boa estratégia. Petro está caindo desde 26, desde R$ 26. Isso recentemente, porque na realidade ela está caindo quase de R$ 38. Tá? Então, nesse número aqui, você ainda tem como dar uma arriscada em dormir comprado, tá? Com uma queda forte como essa aqui.
Tá? Quem pegou aqui nesse patamar aqui de 20,75, no máximo 21. Tá? Esse cara vai ver se consegue vender nesse patamar aqui de pelo menos 22,50, por volta desse número. E quem opera no dia, né, no day trade, esse já zerou. Esse vai esperar o pregão abrir, vai ver o que vai fazer. Se cair mais e perder o 20,50, ele vai entrar comprando. Né? E se subir, ele espera. Se abrir para cima, ele espera para ver se volta a cair. Né? Aí ele vai analisar. Né? Ou tenta pegar no meio do caminho, caso abra um pouco para cima e continue subindo, entendeu? Indo na direção de 22,50 ou até mais, entendeu? Então o cara vai olhar, ele vai olhar, tá? Ele vai esperar. Abriu para cima, ele espera. Abriu para baixo, dependendo do número, tá? O próximo número aqui, se perdeu 20,50, o próximo número aqui para Petro vai ser 19,50 a 20,50. Tá? E você tem um pivô aí no 20. Né? Então 19,50, 20 e 20,50. Se cair. Tá? Se ele perder esse 20,50. Tá bom? Agora vamos ao ouro, finalizando com o ouro. Ou seja, os setups todos estão batendo, tá? Estão todos eles certinhos. O ouro, aqui, Zolota, em russo. Eu comentei que o ouro, ele havia saído de 1600 e... havia caído para 1630, mais ou menos, 1620, que já dava compra até mesmo a partir de 1650. E o cara venderia a partir de 1800. E aí o ouro realmente ele foi, bateu 1820 mais ou menos, tal. O cara vendeu feliz da vida. E começou a cair. Isso acontece há muito tempo. Quando ele passa de 1800, eles começam a vender. E aí depois começa a cair e vai em direção a 1600 e poucos. O problema é que recentemente a Rússia, o Putin falou que provavelmente vai aceitar a compra do petróleo com pagamento em ouro. Bom, se isso acontecer, se realmente vier a aceitar o ouro como parte de pagamento, né, como pagamento, nem parte, como pagamento pelo petróleo, talvez até o gás, não sei, o ouro vai disparar, o ouro vai subir bastante. Tá? Então, por isso, o ouro ele até perdeu esse 1800, veio 1790, 1780, enfim, mas próximo dos 1800. Ele não perdeu a força dele. Né? Ele só veio abaixo de 1800, mas no que ele veio já voltou para 1800. Né? Então o ouro fica essa incógnita. Se a Rússia vier aceitar pagamento pelo petróleo dela e o gás, principalmente o petróleo, que é o que eles estão ventilando, né? Se incluir o gás, provavelmente o ouro vai subir bastante. Tá? Vai ter uma alta muito boa aí, muito boa mesmo. Eu até havia comentado que no mínimo ele já vai lá para 1.900, podendo chegar a 2.000 ou mais. Tá? 1.900, 2.000 seria um primeiro passo. Seria só o primeiro passo, caso se efetive essa intenção da Rússia em aceitar o ouro como pagamento pelo petróleo e também se vier a aceitar o pagamento pelo gás. Tá? Aí o ouro realmente vai embora. Tá? 1.900 e 2.000 é logo ali. Tá? E aí depois, se isso realmente se efetivar, sobe mais ainda, vai embora. Aí o ouro, o primeiro número dele de alta, que ele teve antes da pandemia, máximo foi $2.400, 2.400 e poucos. Ou seja, ele passa, ele até passa desse número. Tá? Ele vai em direção a $3.000, o ouro. Isso se acontecer realmente. Tá? Se a Rússia aceitar a compra do petróleo e do gás dela com ouro, e os caras pagarem com ouro, o ouro dispara, vai embora.
Bom, então essa é a minha análise para o dia 15, tá? de dezembro. Aqui já na Sibéria já é dia 15, tá? De dezembro. No Brasil ainda é dia 14. Aqui na Sibéria são 8h34 da manhã. No Brasil são 10, é dia 14 ainda, 10 horas e 35 minutos da noite, tá? Mas essa análise já é para o dia 15. Tá aqui minha última análise que eu postei no aberto, né, no canal, que aí todo mundo pode ver. A última foi no dia 8. As outras análises que eu faço no diário é para quem me segue, tá? Aí eu não boto vídeo aí toda hora não, tá? Mas mesmo assim, ó, desde o dia 8, quem viu esse vídeo aqui e seguiu os setups, ganhou em tudo, tá? Ganhou realmente em tudo, né? E se entrou, e quem que me segue então, principalmente Petrobras, que pôde pegar os detalhes, né, da Petrobras, não perdeu nada. Tá? Continuou seguindo o setup, os novos setups que eu fiz. Eu só não tinha feito mais nenhum aqui no canal, né, no aberto para todo mundo. E o Bitcoin, a pessoa não ganhou. Tá? Seguindo a minha recomendação, ela não ganhou, tá? Porque eu não incentivei a compra, eu continuei não incentivando a compra do Bitcoin. Mas para quem me perguntava, mas porra, cara, mas e o teu setup? E se seguir o teu setup? Cara, se seguir o meu setup, acima de 17 mil fica bom, cara. Só que ele teria que ir até 19 mil. Tu quer arriscar, arrisca. Tá? Eu não arriscaria. Eu deixei claro para as pessoas que me seguem. Eu não arriscaria. Tá? Agora, o setup, tá, os números estão aqui. Ele tem que chegar a 19 mil. Ele chegou praticamente no meio. Tá? 18 mil, quase 18.500. Quase no meio. Mas isso, dentro do meu setup, não servia. Ele tinha que ir a 19 mil. Tá? Tinha não, ele tem que ir a 19 mil. Tem que ir. Tá? Se ele não for a 19 mil, ele não for a lugar nenhum. Zero. É zero. Aí 19 mil, depois ele tem que romper o objetivo dele. Aí é outra história. Tá? Mas o 19 mil ele tinha que ter chegado, ou muito próximo de 19 mil, 18.800, 18.800, 18.900, entendeu? Alguma coisa assim nesse sentido. Mas não chegou lá. Tá? E agora está aqui, ó, 17.700 e poucos. O volume continua não sendo alto, tá? Já teve. Quando ele estava fraco, estava trabalhando com a metade desse valor aí. Estava trabalhando com a metade praticamente. Né? E aí entra aquela máxima, eu não sei porque sobe ou porque cai essa porcaria, entendeu? Eu não sei, eu não faço a menor ideia, porque isso para mim é uma chave matemática. Só é um ativo porque tem comprador e vendedor. Mas eu faço o setup dele, né? E aí o setup tá aí. Né? Então, quem quis arriscar, comprou, teria que vender nos 19 mil. Se viu que não chegou, ele podia ter saído aí em 18 mil, já fazia um day trade para ele, tá? Mas aí a pessoa estaria seguindo a recomendação a cabeça dela, tá? Ela estaria seguindo o setup, mas seguindo a cabeça dela, não a minha. Minha recomendação era cruza o braço, faz nada, fica olhando. Se subir, vai com Deus, tá? E agora, se cair, você vai esperar aqui embaixo, no 15 mil. Tá? Se o nego der uma enfiada aí, tava com muita notícia pesada, entendeu? Ruim. E continua. Não parou não. Só que dessa vez foram mais pesadas as notícias. E normalmente quando eles soltam essas notícias ruins, o Bitcoin sobe. Só que dessa vez as notícias eram tão ruins, né? Pô, quebrou a segunda maior corretora de criptomoeda. Porra, a Binance aí falando também que pode haver problemas, isso, aquilo. Enfim, o universo das criptomoedas é isso, todo dia tem problema. Só que dessa vez os problemas eram maiores, então eu achei que a pessoa, né, não deveria arriscar. Se arriscasse, seguisse o setup. Vai tentar vender no 19 mil. Bom, é isso. Essa é a análise aí para o dia 15 de dezembro de 2022, já aqui na Sibéria. No Brasil ainda é dia 14.
Boa sorte aí para quem opera aí no mercado.